Veja como eu saí disso aqui para isso aqui. Nós vamos começar aplicando a base, lembrando que eu já hidratei a minha pele e agora nós vamos com a base. Eu estou usando um pincel em movimentos de batidinhas, né? E em movimentos de arrasta. Fiz todo esse lado e agora nós vamos fazer o outro lado da mesma forma. Venho dando batidinhas e em seguida fazendo alguns movimentos de arrasta, mas é fundamental que a gente tenha esse controle de dar batidinhas e arrasta para que a gente tenha a base depositada na pele, porque se a gente só vem arrastando, a gente acaba tirando o produto do local e não tem uma cobertura boa. Aqui eu já venho com o meu contorno e iluminação já pronta. Venho com um pincel dando batidinhas, depositando esse produto. E venho com o mesmo pincel para diminuir a intensidade do corretivo. Já venho já dando batidinhas e esfumando tanto a parte de iluminação quanto a parte de contorno, para que tenha uma uniformidade e para que fique um esfumado bonito na pele, sem muita marcação. Então, eu venho fazendo toda a junção dessas cores para que fique um acabamento mais suave. Venho com o mesmo pincel, tirando todo o contorno do nariz, esfumando toda a parte lateral, para que fique com um acabamento bonito. Volto polindo toda a pele, dessa forma, vendo onde tem produto acumulado e em seguida já venho com um pó. E dessa vez eu não vou usar um pó solto, eu vou usar um pó compacto. Porém, aqui é importante que a gente pense se a pele é uma pele que já tem linhas de expressões, porque o pó compacto, ele segura mais, né? Porém, ele tem cobertura e é um produto mais denso. Por isso, ele é ideal para quem tem a pele mais oleosa, porque ele segura bastante a oleosidade. Porém, tem que ter cuidado para quem já tem linhas de expressões. Venho com um contorno reforçando toda essa lateral para que a gente tenha uma proporção, porque se eu deixo muito claro essa parte das têmporas, acaba dando a impressão de um rosto mais largo. Por isso eu venho também fazendo aqui todo esse contorno, esfumando bastante para que não fique muito marcado. E não faço contorno na testa, porque o meu terço superior, ele é pequeno em relação aos outros terços. E se eu venho com esse contorno lá, eu diminuo ainda mais a minha testa, trazendo uma desproporção para o rosto. Então, venho esfumando bastante esse contorno. Observe que eu levo o contorno um pouquinho mais acima da maçã para trazer esse afinamento para o rosto, para que as maçãs do rosto ela fique mais esculpida. Em seguida, eu venho com o meu blush, levo ele lá um pouquinho, lá para as têmporas. Perceba que agora o blush fica bem marcado, mas com o passar do tempo, o blush vai sumindo, quase desaparece. Por isso que é importante a gente aplicar o blush um pouquinho mais forte, para que ele apareça na maquiagem final. Então, eu venho retirando todo o excesso, esfumando a borda desse blush. Em seguida, nós vamos aplicar um fixador de maquiagem para que a nossa maquiagem fique bastante resistente. Em seguida, eu venho ainda com a pele molhada, venho aplicando o meu iluminador. Primeiro, eu deposito todo esse iluminador para que ele fixe na pele. E em seguida, venho também esfumando a borda desse iluminador, deixo o meio e venho esfumando apenas as bordas para que fique com o efeito bonito. Lembrando que ainda está molhado, venho também iluminando
parte da sobrancelha. Então, agora os pigmentos estão bem mais fortes, mas em seguida nós vamos aplicar novamente a bruma fixadora e olha como já vai desaparecendo o efeito de muito brilho e o blush também já se assentou. E agora nós vamos para os olhos. Eu vou usar uma base de sombra para que a gente tenha uma boa fixação. E eu venho aplicando e faço a mesma coisa, venho esfumando as bordas apenas na pálpebra móvel e a pálpebra fixa, dessa forma, para que a gente não tenha nenhum acúmulo de produto. Em seguida, com o olho aberto, essa parte aqui é fundamental para que a gente tenha uma maquiagem bonita, porque se a gente faz, a gente tem essa pálpebra mais gordinha, não tem uma marcação de côncavo, e a gente faz a maquiagem com o olho fechado, quando a gente abre o olho não dá para ver quase a sombra. Por isso eu venho fazendo toda a marcação do côncavo, em seguida eu venho com um pincel com um tom de marrom mais quente e venho esfumando toda essa borda para formar um degradê entre o marrom mais escuro e esse marrom um pouco mais quente, esfumando toda essa borda, trazendo esse esfumado para dentro, com movimentos bem curtinhos, para que fique um esfumado bonito. Aqui eu gosto sempre de usar a técnica de subir essa sombra até a sobrancelha, porque fica um efeito bonito e fica um acabamento melhor, dando um contraste entre a pele e a sobrancelha, fazendo com que o acabamento esfumado ele fique mais suave e disfarce ainda mais esse espaço de pálpebra, que no meu caso, a minha pálpebra fixa é de um tamanho grande, por isso, quanto mais degradê de sombra subindo para a sobrancelha, a gente acaba diminuindo visualmente esse tamanho de pálpebra. Agora eu venho fazendo todo o recorte do meu cut crease para que a gente tenha uma proporção também, porque perceba que a minha pálpebra móvel, que é essa que pisca, ela é bem pequena. Então, essas técnicas que fazem todo esse recorte acaba dando um côncavo ali mais marcado e acaba aumentando também a pálpebra móvel. Dessa forma, quando a gente tá com a maquiagem, a gente tá de olho aberto, a gente consegue ver onde começa e onde termina o côncavo e a pálpebra móvel. Dessa forma, a maquiagem é perceptível quando a gente está de olho aberto. Do contrário, a gente faz uma maquiagem super elaborada, porém, pela pálpebra fixa ser muito pequena, acaba escondendo ali toda a maquiagem e todo o tempo que você perdeu fazendo essa maquiagem. Só dá para ver a maquiagem com o olho fechado. Por isso, quem tem a pálpebra fixa grande e também a pálpebra mais gordinha, mais flácida, uma pálpebra mais sobreposta, é fundamental que a gente suba, né, essa parte do côncavo, suba as sombras e faça esse recorte para que a maquiagem seja vista também de olho aberto e não somente de olho fechado. Então, eu venho aqui selando toda essa maquiagem, né, todo esse recorte. Em seguida, venho fazendo delineador, faço toda essa parte de esfumado e acabamento nessa parte. Eu aplico o lápis de olho dentro da linha d'água, venho pigmentando devagar por dentro e por fora, para que fique bem pigmentado, para que quando eu for aplicar a sombra, essa parte fique bem selada e a cor fique bem pigmentada. Eu venho com um pincel reto
venho aplicando uma sombra preta bem rente à raiz dos cílios e venho com uma sombra marrom, a mesma que a gente usou em cima, para poder dar acabamento esfumando a borda desse tom preto. Os cílios que eu estou usando é um cílios decrescente, com bastante volume, para dar o efeito de levantar o olhar. Eu aplico os cílios, colocando os cílios no meio, em seguida venho encaixando as laterais. Venho também com delineador para poder dar mais acabamento, para poder ter, né, um acabamento bonito, sem que fique, né, os cílios mostrando a cola transparente. É bom a gente usar uma cola preta, pois aí não precisa dar esses acabamentos. Porém, se você não tem muita prática, acaba borrando a maquiagem e aí é mais difícil de limpar. Por isso eu gosto de vir com a caneta. Venho também delimitando esse canto interno para a gente ter uma ideia de onde começa o olho, para que também, né, os cílios dê um acabamento ali naquela parte pretinha. E olha como fica diferente, né, um lado do outro. Venho marcando o meu côncavo com o olho aberto. É fundamental que a gente faça essa marcação com o olho aberto para que fique bem marcado onde a gente vai esfumar a sombra. Vem com um tom de marrom mais escuro e agora eu venho com um tom de marrom um pouco mais quente e venho esfumando toda essa borda desse tom mais escuro de marrom para que a gente tenha uma profundidade no côncavo, criando, na verdade, essa profundidade. Essa é uma maquiagem muito boa para quem tem a pálpebra gordinha e tem pouco espaço de pálpebra móvel, como eu. Eu venho esfumando com um pincel maior, criando um degradê de sombra na pálpebra superior, na pálpebra fixa, que é bem bacana para quem tem essa pálpebra fixa grande como eu, né? É importante que a gente tenha um degradê de sombra, senão a gente acaba não delimitando e acaba não mostrando a sombra. Então, eu venho com um pincel e com uma sombra mais branca, passando aí, né, e marcando todo o côncavo, na verdade, acima do côncavo, para que a gente possa criar uma profundidade e criar também um volume a mais nessa pálpebra móvel, para que a gente tenha um espaço de pálpebra móvel maior, para que dê a ilusão de que a pálpebra móvel é maior. Porque se a gente vem com a sombra e passa apenas na pálpebra móvel, que é bem pequenininha, quando a gente abre o olho, a sombra some. Então, o ideal é que a gente faça essa marcação acima dessa pálpebra móvel, para que quando a gente estiver de olho aberto, a gente consiga também ver toda essa sombra. Porque quem tem, né, a pálpebra mais gordinha, ou quem tem a pálpebra sobreposta, acaba não usando maquiagem ou aplicando a maquiagem apenas na pálpebra fixa e acaba não dando para ver a maquiagem da pálpebra móvel. Então, essa é uma técnica maravilhosa para quem tem, né, os olhos com a pálpebra gordinha, pálpebra caída, pálpebra sobreposta, pois assim, dessa forma, a gente consegue ter um acabamento bonito e a gente consegue criar, né, um côncavo, uma profundidade de côncavo e um espaço de pálpebra móvel.
E aí eu venho com a máscara de cílios e agora eu vou aplicar o meu cílios postiço da mesma forma que eu apliquei antes. Encaixa o meio e em seguida venho ajeitando todas as bordas para que fique um acabamento bonito, né, nesses cílios, pois os cílios é um ponto fundamental, né, pois ele vai acabar disfarçando a pálpebra mais gordinha, uma pálpebra mais sobreposta. Então, os cílios é um forte aliado na nossa maquiagem. Venho fazendo também toda a parte inferior dos olhos. Da mesma forma, venho dando batidinhas, aplicando a sombra ali preta e em seguida venho esfumando e fazendo aqui toda a limpeza para que tenha um acabamento bonito e dê esse efeito de um olhar mais levantadinho, né? Venho com um lápis marrom, aplicando em toda a boca para fazer um contorno. Observe que nos cantinhos eu venho abrindo mais, né? Faço esse contorno um pouco mais afora, porque na minha análise visagista, a minha boca, né, é um ponto que ela tem mais volume na parte do meio e ela é um pouco curtinha. Então, dessa forma, na lateral eu consigo aumentar um pouquinho e trazer mais proporção para o rosto. Aplico esse gloss para dar um volume a mais. E a nossa maquiagem está pronta. Me conta aqui o que você achou desse resultado. Se você quer aprender a se automaquiar, é só clicar no link da bio e se inscrever no canal. Será um prazer estar com você.